sob uma noite estrelada no Egito, a história estava prestes a mudar para sempre. O orgulho do faraó estava quebrado. As pragas haviam chegado ao seu clímax, e Deus estava instituindo uma memória eterna para o seu povo. Em Êxodo, capítulo 12, nasce a Páscoa. Não apenas uma festa, mas um ato de redenção que redefine o calendário da fé. Enquanto o anjo da morte se prepara para passar a meia-noite, a nação de Israel aprende a se proteger com o sangue de um cordeiro, e o império mais poderoso do mundo chora a perda de seus primogênitos. Este é o ponto culminante. A escravidão termina, uma nação nasce, e o Senhor revela que sua justiça é o caminho para a libertação. As instruções divinas foram claras, ditas a Moisés e Arão ainda na terra do Egito. Este mês, o Senhor declarou, será o primeiro mês do ano para vocês. No 10º dia, cada família deve tomar um cordeiro sem defeito, um macho de 1 ano. Ele deve ser guardado até o 14º dia. E então, ao entardecer, toda a congregação de Israel o sacrificará. O sangue era a chave. Eles deveriam aplicá-lo nos 2 umbrais e na viga superior da porta de cada casa onde a refeição aconteceria. A carne seria comida naquela mesma noite, assada no fogo, acompanhada de pães sem fermento e ervas amargas, para lembrar a dureza da escravidão. Nada deveria ser comido cru ou cozido, e nenhuma sobra poderia ser deixada para a manhã seguinte. O que restasse deveria ser queimado. A ordem era para comer com pressa, com os lombos cingidos, sandálias nos pés e o cajado na mão. Esta era a Páscoa do Senhor, uma refeição de prontidão para a partida. Mas qual era o propósito do sangue? Deus mesmo explicou. Naquela noite, ele passaria pela terra do Egito e feriria todo o primogênito, de homens a animais, executando juízo sobre os deuses do Egito. O sangue, porém, seria um sinal de proteção. Onde eu vir o sangue, passarei por vós, e a praga da destruição não vos atingirá. Esta não era uma instrução para uma única noite, mas uma ordenança perpétua. Quando vocês entrarem na terra prometida, guardarão este culto. E quando seus filhos perguntarem o que significa este serviço, vocês dirão: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, mas livrou as nossas casas. Diante dessa promessa, o povo inclinou a cabeça e adorou. Com fé e obediência, cada família israelita seguiu as ordens do Senhor. Eles prepararam o cordeiro, assaram a carne e comeram em uma atmosfera de urgência e esperança. E então, exatamente à meia-noite, a palavra do Senhor se cumpriu. Ele feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o filho do faraó, herdeiro do trono, até o filho do prisioneiro na masmorra. Não havia uma casa egípcia onde não houvesse um morto. Um grande clamor se levantou por todo o Egito. Em meio ao caos e à dor, o próprio faraó se levantou e chamou Moisés e Arão no meio da noite. Ele não mais resistiu. Pelo contrário, ordenou: levantem-se, saiam do meio do meu povo, vocês e todos os filhos de Israel. Vão, sirvam ao Senhor como vocês disseram. Levem seus rebanhos, seus gados, tudo e vão. E abençoem-me também a mim. O poder que os mantinha cativos agora os expulsava. A pressa não era apenas do povo de Israel. Os próprios egípcios insistiam para que eles saíssem rapidamente da terra, pois diziam: se vocês não forem, todos nós morreremos. A urgência era tanta que o povo levou sua massa de pão antes que pudesse levedar, carregando as amassadeiras nos ombros, embrulhadas em suas roupas. Seguindo a instrução de Moisés, os filhos de Israel também pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro e vestes. E o Senhor fez com que o povo encontrasse favor aos olhos dos egípcios, que lhes deram tudo o que pediram. Assim, depois de séculos de exploração, Israel despojou seus opressores, saindo não como fugitivos pobres, mas como um povo indenizado pela mão de Deus. E assim, a grande marcha começou. Os filhos de Israel partiram de Ramessés para Sucote. Eram cerca de 600 mil homens a pé, sem contar mulheres e crianças. Uma vasta multidão mista de outras gentes também se juntou a eles, junto com rebanhos e gados em grande número. Uma nação inteira em movimento.
A massa que levaram do Egito foi assada em pães ázimos, pois não houve tempo para fermentar, já que foram expulsos e não puderam preparar provisões. A permanência dos filhos de Israel no Egito durou exatamente 430 anos. E no fim desse longo período, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Aquela noite se tornou uma noite de vigília para o Senhor, uma celebração a ser guardada por todas as gerações de Israel, em memória de sua poderosa libertação. A Páscoa se tornou uma ordenança com regras claras. O Senhor instruiu Moisés e Arão: nenhum estrangeiro incircunciso poderá comê-la. Todo servo comprado, depois de circuncidado, poderia participar. Mas nem o estrangeiro de passagem, nem o trabalhador assalariado poderiam comer dela. A refeição deveria ser feita dentro de uma única casa. Nenhuma parte da carne poderia ser levada para fora, e nenhum de seus ossos deveria ser quebrado, uma prefiguração profética do Cordeiro de Deus que viria. Toda a congregação de Israel deveria celebrá-la. E se um estrangeiro que vivesse entre eles quisesse celebrar a Páscoa ao Senhor, todos os homens de sua casa deveriam ser circuncidados. Então, ele poderia participar como se fosse um natural da terra. A lei era a mesma para todos que se juntassem à aliança do povo de Deus, e os filhos de Israel fizeram exatamente como o Senhor ordenou. Naquele mesmo dia, o que era escravidão se transformou em uma marcha gloriosa. O lamento egípcio deu lugar ao cântico de redenção de Israel. A Páscoa não é uma memória de morte, mas de passagem, onde o Senhor passa por cima, salva e envia seu povo para a liberdade. A imagem de 600.000 homens, mais mulheres, crianças e rebanhos, saindo em formação, era a de uma nação inteira nascendo em uma única noite. 430 anos de espera, de gemidos, sob o peso dos tijolos, terminaram. Deus cumpriu sua promessa. O povo que era cativo agora caminhava como o exército do Senhor, rumo ao encontro com ele no Monte Sinai. A Páscoa marcou o nascimento de Israel. Esta noite tornou-se uma vigília para o Senhor, a ser guardada por todas as gerações. O sangue que protege, o fogo que purifica e o pão sem fermento que lembra a pressa da graça divina. Êxodo 12 não é apenas o fim das pragas, mas o início de uma aliança que ecoa através de toda a história. Enquanto o Egito perdia seus deuses impotentes, Israel ganhava seu Deus todo-poderoso. Os egípcios, antes opressores, agora imploravam a saída de Israel, que partiu enriquecido com ouro e prata. É o Senhor quem dá favor, quem fecha ciclos de dor e abre caminhos no deserto. A escravidão de gerações terminou em uma única marcha de fé. O tempo de Deus redefiniu o tempo dos homens, declarando: este mês é o primeiro. A Páscoa não é um ritual vazio, mas a memória viva da salvação. Enquanto o Egito chorava, Israel comia na expectativa da liberdade. O capítulo se encerra com um povo em movimento, rumo ao desconhecido, mas guiado pelo Eterno. A Páscoa nos ensina, antes de tudo, que a salvação vem pelo sangue. Não é por mérito humano, mas por um sacrifício que cobre o juízo. Deus passa por cima das casas marcadas, separando a vida da morte. Hoje, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nos protege do que merecemos, transformando o julgamento em graça para todos que confiam nele. A instrução de comer apressadamente nos mostra que a fé não espera o conforto. Ela obedece na urgência do chamado de Deus. Os pães sem fermento nos lembram da pureza e as ervas amargas do sofrimento que ficou para trás. Deus não nos tira do Egito da nossa vida lentamente. Ele age com poder que não tolera atraso. A ordem de contar essa história para as futuras gerações é fundamental. Quando vossos filhos perguntarem, direis: é o sacrifício da Páscoa. A fé é transmitida através das histórias de libertação de Deus. Não é apenas um evento do passado, mas um culto perpétuo que constrói nossa identidade nele. Êxodo 12 revela que Deus não apenas liberta indivíduos, mas forma um povo. O que era um grupo de cativos se tornou um exército. O que era lamento se transformou em testemunho. Quando Deus fecha uma porta de escravidão em nossas vidas, Ele abre um caminho para uma aliança eterna com Ele. O sangue passou, o povo saiu e o Senhor continua guiando. A liberdade não é apenas a saída de um lugar,
mas viver para sempre sob a sombra das asas do Eterno. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelo Projeto Êxodo. Até a próxima.